Ok, agora na página 51 da apostila, nós estamos na terceira parte do processo básico de se tornar um missionário. E Deus pode chamar você, então preste atenção. Eu não sei o que Ele vai fazer no nosso meio, mas Ele está ainda chamando pessoas para o campo missionário. E de qualquer forma, mesmo se Ele não chamar a gente, Ele pode usar a gente para ajudar a pessoa que Deus chama. Porque é a obrigação da igreja local ajudar e apoiar o novo missionário. Então, nós já vimos o chamado e a preparação do missionário, já vimos o envio, o comissionamento do missionário, e agora aqui a terceira parte, o trabalho na linha de frente e a imersão no campo. Ou seja, o primeiro dia, você chega como missionário no campo missionário. Eu já tinha visitado o Brasil algumas vezes, foi bem legal, tipo férias, passeio, sabe? Vendo tudo, e a gente ia para São Paulo, olha, legal, eu tô aqui no Brasil. E daí eu lembro quando a gente pousou para morar aqui. Morar. Não é só um passeio, não. Tipo, agora eu me submeti ao sistema brasileiro. Eu me lembro pisando no chão, no asfalto lá em São Paulo, vendo os prédios, carros, motos, povo, placas, tudo em português. E agora? Tipo, eu tô aqui. E era realmente algo assustador quando você percebeu. Mas o que eu vou fazer? Eu sei de um missionário e basicamente a porta do avião abriu, ele saiu, ele falou não. Ele voltou, falou, não, não vou, não vou fazer isso não. Né? E 50% dos missionários acabam abandonando o campo missionário depois dos primeiros 4 anos. Falam, não, eu não vou fazer mais isso. É muito difícil, é muito difícil. Você tem que abandonar a sua língua, sua família, sua comida, tudo que você conhece, né? Mas quando você chega e realmente tem esse desejo de estar no campo missionário, você tem esse desejo mesmo. Você pode ver o que é diferente, fala, mas eu estou aqui onde Deus me colocou. Eu me lembro de uma mulher solteira que foi para a Papua Nova Guiné, se eu não me engano, e ela foi para ganhar canibais para Cristo. E ela foi para a tribo, e ela estava contando a história que ela chegou e ela viu baratonas, tipo bara bem grandão, e viu ratos imensos, e ela falou: "Que legal, eu estou no campo missionário", tipo feliz com baratos e ratos, né. E quando ela contou esse testemunho, eu falei: amém, isso que legal, né". Mulher animada, e Deus usou ela, eu tenho 2 livros dela em casa, Margaret Stringer é o nome dela, mas eu me lembro, a gente até conversou com ele, chegamos a poder conhecer ela pessoalmente, e ela nos deu conselho antes de sermos missionários aqui, no Brasil, uma pessoa muito interessante. Mas enfim, vamos chegar aqui. Uma vez no campo, o primeiro mandato, geralmente os primeiros 4 anos, é um período crítico de adaptação e aprendizado que estabelece a base para todo o ministério futuro. Agora vamos ver Paulo e depois nós vamos para a gente, tá? E se vocês puderem abrir as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Mas diz aqui que Paulo, ele tinha um ministério estratégico. Lembra? Ele era solteiro. Ele foi com Barnabé e outros homens, mas ele não tinha família, não tinha esposa, ele não se preocupava com essas coisas, como Pedro e outros apóstolos. Então, Paulo tinha uma estratégia clara e adaptada ao contexto dele, começando nas sinagogas, onde havia uma base de conhecimento do Antigo Testamento. Então, ele ia de cidade em cidade e ele falava, aqui tem sinagoga, o povo já está estudando a Bíblia. Vamos mostrar para esse pessoal que nessa mesma Bíblia tem revelação e profecia desse Jesus de Nazaré. Então ele entrava e falava, só que muitos dos judeus das sinagogas não gostavam dessa pregação de Jesus e acabaram querendo matar Paulo.
E além disso, Paulo não tinha todos os confortos das viagens de hoje em dia, né? Você entra no avião, meus filhos, engraçados, né? Quando eles eram menores, mas até hoje, né? A gente viaja internacionalmente e eles estão animados. Por quê? Porque lá tem uma tela e dá para assistir um filme, alguma coisa no avião. Paulo não tinha TV no avião dele, não tinha nem avião, né? Era muito diferente. Ele sofria. Olha aqui em 2 Coríntios capítulo 11, eu gostaria de ler versículos 23 a 28. Diz aqui, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, ou seja, no mar, né? Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então Paulo fala de um missionário que sofria muito, e ele fala no fim, e além de tudo isso, eu estava preocupado com as igrejas que não estavam sempre fazendo certo, né? Ou preocupado que essa perseguição ia eliminar as igrejas, que até isso acontece. E tem, historicamente, muitos lugares que estão sem igreja hoje por causa por exemplo, do Islã, que não era problema nos dias de Paulo, mas é um problema. Então, o missionário, ele chega, e Paulo, especificamente, foi para as sinagogas e ele tinha perseverança e parceria. Ele ia com Barnabé, ele ia com Silas, e Paulo não parava, sofria muito e não parava. Ele é nosso exemplo. Note que letra C, o objetivo final. O alvo dele era estabelecer igrejas locais autóctones ou nativas com seus próprios líderes, os anciãos. Note que Atos 14 agora. Atos 14, opa, estou no livro errado. Atos 14, e vamos ver aqui uma passagem principal, porque aqui é o que Paulo fazia, que é exemplo para nós missionários. Atos 14, versículos de 21 a 23. Estou lendo em inglês. E, tem 2 línguas aqui. E tendo anunciado o evangelho, eu nem percebi, que engraçado, né? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendarem ao Senhor em quem haviam crido. Preste atenção. O apóstolo Paulo não era casado. Ele não plantava uma igreja só, ou uma igreja por vez. Ele ia para cidade em cidade e plantava e voltava para elas. Elas não tinham nem liderança. Sabe como a gente está procurando Deus levantar uma liderança na nossa igreja? Era diferente. Uma grande diferença, além de ele não ter família, ele podia ir para qualquer lugar de boa, é que o sistema de lá era sistema patriarca. E o sistema no Brasil é um sistema matriarca. Vocês entendem a diferença? Aqui, muitas vezes, é a mamãe e papai ausente, infelizmente. Então, quando é para ter liderança masculina na igreja e nas casas, é mamãe que manda, fica complicado aqui no Brasil. Agora, quando você vê Paulo, já tinha o sistema patriarca na sinagoga, e quando um bom número do povo de lá recebeu Jesus, ele podia já ir embora
e voltar, e estava tudo legal, porque já tinha homens liderando, porque já era assim antes de chegar. Eles só precisavam crer em Jesus. É muito interessante esse detalhe. E eu me lembro, enfatizando a necessidade de plantar igrejas e tudo, e um outro missionário que foi para outro campo nesse planeta, ele me falou, mas o Brasil é matriarca ou patriarca? Eu falei, é matriarca. Mas isso ainda quer dizer, ou não quer dizer que eu preciso achar que eu vou só plantar uma igreja. E eu tenho no meu coração o desejo de plantar outras igrejas. Mas eu confesso para vocês, eu estou aqui nessa cidade desde 2012, né? Estou querendo plantar outras igrejas em outros lugares. Mas é isso. Agora então, a gente viu o apóstolo Paulo. Agora vamos voltar para os dias de hoje. A aplicação moderna. Primeira coisa é estabelecer-se. Você tem que se estabelecer. Isso trata de qualquer aspecto da vida que precisa de atenção para o missionário e a família dele poder viver e operar na nova cultura. Agora vamos ver essa nota contextual no finzinho de página 51. Este é um grande passo moderno, diferente de Paulo, que era solteiro e itinerante. Uma família missionária moderna precisa estabelecer um lar, encontrar uma escola de línguas e navegar uma vida diária, tornando esta uma parte significativa e demorada do processo inicial. Eu cheguei aqui no Ouro Preto. Eu não procurei alguma pessoa para eu poder dormir, sabe, no sofá na sala. Não, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Eu preciso saber do hospital, eu preciso saber da alimentação. Se eu fosse solteiro, sabe o que eu teria em casa? Eu teria uma mesinha, uma cadeira e um colchão. Seria isso. Porque o homem não se preocupa com tanta coisa. Né? Eu estaria bem. Eu poderia dormir no guarda-roupa de alguém. Tipo, o homem é desse jeito, né? Agora, eu sou casado, Deus me deu esposa e deu filhos, então eu preciso considerar as necessidades dos meus filhos, o que é certo. Isso demora e eu não vou poder pular de cidade em cidade, não, porque minha família não vai poder suportar isso. Além disso, meus meninos precisam estudar. Então, para estudar, a gente tem que parar, tem que ficar num lugar só. E minha esposa, ela quer o ninho dela, né? Que é normal. Então ela vai querer isso aqui, ela quer estabilidade, né? Estabilidade é muito importante para uma mulher. No caso do Pedro e outros missionários da Bíblia, eles tinham família. No caso de Paulo, não. Ele estava de boa. Nós entendemos que em algum momento ele tinha esposa antes de ser missionário. É muito provável que ela morreu, ou ela abandonou ele quando ele recebeu Jesus, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas por ser fariseu anteriormente, a gente tem essa certeza que ele foi casado porque não era permitido ser fariseu sem ser casado, né? Então mas a Bíblia não conta esses detalhes, mas são coisas interessantes. Agora, página 52, letra B, prioridade, língua e cultura. Novamente, tem uma nota contextual, mas Paulo não precisava lidar com essas coisas. Quando nós chegamos aqui no Brasil, eu falei para minha esposa, a gente tem uma missão só, isso em 2009, 2010, nossa primeira vez aqui como missionários. Um objetivo, um alvo, nós vamos aprender o português. Porque se a gente aprender o português, dá para ensinar a palavra de Deus. Mas se eu não entender bem o português, dá para eu até fazer certas coisas boas, mas a minha própria boca vai me atrapalhar, que vai afetar o ministério, eu vou confundir pessoas, eu vou ofender mais ainda as pessoas, eu vou falar uma coisa falsa, né? Isso não é muito legal. Já aconteceu, né? Mas imagine não podendo falar bem. Então, era algo que Paulo não precisava fazer, mas é uma prioridade. Então, diz aqui em número 2, isso inclui aprender a navegar em estruturas sociais muito diferentes, como eu falei anteriormente, culturas patriarcas, matriarcas ou tribais, para evitar gastos culturais e comunicar o evangelho de forma eficaz. Letra C.
Envolvimento gradual no ministério. O missionário recém-chegado começa com um aprendiz e observador. Eu falei isso para vocês anteriormente, mas é verdade. Você sai do seu país de origem, mestre de tudo, missionário, grande missionário, e você chega aqui e você fala pior do que uma criança de 3 aninhos. Você não sabe de nada. Não sabe ler as placas na rua, não entende as leis. Eu me lembro, eu estava em São Paulo, eu parei o carro de outro missionário, estava sentado, ele estava na imobiliária, conversando com o pessoal da imobiliária para arrumar uma casa para nós. E tinha um lugar perfeito para colocar o carro na rua, que era muito difícil achar lugar para estacionar em São Paulo. E daí a polícia, ele chegou, olha, e eu não entendendo nada. Eu falei, eu sou americano, não falo muito, né? É tipo, mas sabe por que era um lugar perfeito para estacionar? Porque é onde o ônibus passava para buscar as pessoas. Eu estava atrapalhando. No centro de São Paulo, estava atrapalhando o ônibus. A polícia estava, sabe, querendo ir multar, sei lá, não entendi nada, né? Foi que coisa complicada para o novo missionário, né? Mas acontece, então você tem que aprender essas coisas. Você chega aqui, você é muito novato, né? Muito novo. Mas ele aumenta lentamente o envolvimento dele à medida que a sua compreensão da língua e da cultura cresce, idealmente sob a mentoria de outro missionário ou pastor experiente na obra. E irmãos, foi uma bênção. Lá em São Paulo tem muito americano e eles nos ajudaram bastante. Outros missionários, né? Ajudaram a gente com a língua, com a cultura, com o ministério. E eu aprendi várias coisas. E eu não sei se é a verdade em cada lugar do Brasil. Mas eu me lembro de um missionário lá, veterano, um homem de Deus, ele falou, agora, John, falando comigo, né? É o seguinte, quando você visitar uma família, na casa da família, e você pode falar à vontade, mas quando eles passaram um copo de café para você, você tem que tomar e terminar. E quando você terminar, você tem 10 minutos. E você não pode ficar além de 10 minutos. É uma regra não escrita, você tem que sair depois. Então eu falei, tá bom, quando me passar algo para tomar, eu vou tomar, vou sair. Agora, se Afonso está dizendo, não é verdade, eu não sei, mas eu estava em São Paulo, não estava em Rondônia, entendeu? Pastor Isaías falou isso também. Ah, então o pastor Isaías, ele é brasileiro puro, né? Pois é. Então, você aprende essas coisas. Às vezes você não há certos gestos. Eu faço certos gestos quando estou pregando. E alguns de vocês me falaram, pastor, nunca faça isso porque é muito feio isso. Eu não sabia, eu sou gringo, né? Tem que aprender essas coisas, porque aparentemente tem alguns significados, né? Mas faz parte, né? Letra D, definindo o papel dele no ministério. Nota contextual. Enquanto Paulo era especificamente um plantador de igrejas, há vários papéis trabalhando em harmonia para alcançar o mundo com o evangelho. Consequentemente, há os que vão ao campo missionário não para plantar igrejas, mas para auxiliar os que estão por meio de vários ministérios diferentes, como, por exemplo, orfanatos, abrigos, clínicas, entre outros. Então, a gente reconhece, você pode chegar no campo missionário e começar a enxergar exatamente o que vai ser seu papel no campo. Você chega com uma ideia, mas você começa a ver as necessidades. Por exemplo, no meu caso, além de plantar igrejas, eu percebi a necessidade de ensinar muito, que o povo não tinha certo conhecimento bíblico. Esse Instituto Bíblico nasceu por causa disso. Algo que Deus me mostrou ao estar aqui. Na verdade, eu já tinha no meu coração, por causa de algumas coisas que Deus fez na minha vida lá nos Estados Unidos, mas aqui eu vi a grande necessidade. Número 2 aqui, embaixo de letra D. À medida que o missionário aprende a língua, a cultura e as necessidades do campo, muitas vezes trabalhando sob a tutela de um missionário veterano, ele, seus mentores e seus pastores definirão o papel específico dele
se não está anteriormente revelado ao missionário por Deus. Esta decisão envolve combinar os dons espirituais dele com as necessidades do campo. E aqui eu tenho uma lista de opções. Tem plantador de igrejas pioneiro, como no meu caso. Eu estou aqui onde não tinha batista independente, eu decidi chegar aqui. Eu gostaria até, irmãos, que a nossa igreja envie pessoas para alcançar esses povos tribais ao nosso redor aqui. Eu já fui convidado, pastor Jeremy já está ajudando, pastor Isaías, quando ele era criança, ele passava tempo com as tribos lá, eles também fizeram alguma coisa lá com tribos, foram convidados e deu tudo certo. Missionário de apoio, número 2, usando dons específicos, administrativo, musical, técnico, para auxiliar o plantador de igrejas, liberando-o para a pregação do discipulado. E o discipulado, olha, o pastor Mike, ele me ajuda com a tecnologia desse ministério. Ele não é o missionário principal lá, ou o pastor principal lá em Itapuã. Por quê? Porque o pastor Ailton é. E ele está lá auxiliando ele e também me auxiliando com o instituto. Ele que mexe com o site, tudo isso. Então, ele é um missionário de apoio, né? Número 3, obreiro em ministério especializado, servindo em um papel que equipa os santos e apoia a plantação de igrejas através de uma via específica, como um instituto bíblico, um acampamento cristão, um orfanato. Até missionários que não estão plantando igrejas, mas tem um ministério inteiro que é muito grande. Não tem como também plantar a igreja, é muito difícil. Então tem isso também. E eu já ouvi pastores falando, mas eu vou apoiar somente missionário que planta a igreja. Tá bom, é a decisão dele. Mas a gente sabe, no campo missionário, há muitas necessidades. Por exemplo, orfanato. Como que você vai administrar orfanato e também plantar uma igreja? Talvez consiga, mas eu acho muito difícil. E tem povos que precisam ser alcançados. Tem, por exemplo, outros grupos, surdos. Um grupo grande que precisa ser alcançado. Pessoas da cadeia. Quem vai alcançar essas pessoas? A gente tinha aqui ministério no lar do idoso. E Covid fechou isso. Mas a gente ia cada mês, uma vez por mês, e na quinta-feira, e alguns irmãos conosco. O senhor ia com a gente, né? E a gente ia lá para ajudar o povo, isso é uma bênção. Mas eu ia uma vez por mês, irmãos. Dá para ir muito mais. Dá para passar muito mais com esse povo, né? E várias outras oportunidades. Agora, nós estamos na página 53 e vamos ver a quarta parte do processo básico de se tornar missionário. Agora, estamos seguindo o padrão do apóstolo Paulo, e sabe uma coisa que Paulo fez? Ele voltou para a igreja que lhe enviou. Às vezes, como um novo missionário, você fala, eu não preciso voltar, estou aqui no campo missionário, eu vou morrer aqui. Tudo bem, amém. Mas é uma bênção para as igrejas que enviaram a gente voltar para eles e dar um relatório face a face. O povo recebe a maior bênção por fazer isso. E é muito legal para mim, para minha família, poder falar para as igrejas de vocês. Usar até os seus nomes, falar, tem tal homem, tal mulher, isso, aquilo, servindo a Deus. E as igrejas de lá, amém, que ótimo, né? Que eles estão dando dinheiro para ajudar a gente, né? Às vezes tem irmãos, pessoas não são pastores, nada. E manda para nós uma oferta muito boa, simplesmente porque acreditam nesse ministério e querem uma bênção para nós aqui. É uma coisa maravilhosa. Então, esse retorno para a prestação de contas e relatório da parceria. O ciclo missionário não está completo até que aquele que foi enviado dê relatório aos que o enviaram, fortalecendo a parceria para a próxima fase do trabalho. Esse retorno se chama licença em português, mas é furlough em inglês. Eu enfatizo isso porque eu nunca ouço pessoas falando licença, mas nas minhas pesquisas a palavra certa seria licença. Mas nós, americanos, sempre falamos furlough.
Número 1, vamos ver apóstolo Paulo, o retorno. No final da sua primeira viagem, Paulo retornou deliberadamente à igreja dele em Antioquia. E vocês podem ver isso no versículo 26. De Atos 14. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então ele falou, eu vou voltar. E ele dá um relatório. Note que versículos 27 e 28. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, além de dar relatório, eles passaram tempo. Vamos ficar aqui, essa é nossa família aqui. Vocês nos enviaram. Quando nós voltamos para a nossa igreja, ela que nos enviou para cá, irmãos, é o maior prazer. O povo vem para nós. Como que vocês estão? Muito bom ver vocês. Fala para nós sobre a obra e tudo. Eles nos levam para comer com eles na casa deles ou para um restaurante, esse abraço. Tem uma família lá que quando a gente vai lá, a nossa igreja tem casas onde missionários podem ficar. Mas essa família fala, não, vai para nossa casa, você vai dormir na nossa casa. E nossa família toda que é grande, né, acaba enchendo a casa, e é um lugar, eles têm um cachorro, você senta no sofá, esse cachorro grande gosta de ficar muito perto de você, assim, né, e tipo, eles são nossos amigos, né, essa família e o cachorro, né. Então, é para nós muito gostoso isso, muito gostoso, quando a gente consegue fazer isso e passar tempo com o nosso pastor. Essa última vez nós conseguimos passar bom tempo com o nosso novo pastor, que foi uma bênção. E poder contar histórias daqui, falar de vocês, é uma coisa muito especial. É isso que Paulo fazia. Eu não sei se tinha história sobre cachorro, mas eu sei que ele falava sobre as almas salvas e tudo na obra. Então, número 2, vamos ver a aplicação. Essa licença, ou furlough, não é férias. É um período de trabalho planejado no país de origem do missionário, normalmente um ano após um mandato de mais ou menos 4 anos no campo. E esses números aqui, você pode esquecer. É o que acontece, é um padrão meio não escrito, mas pode variar. Antes dessa última viagem, a gente passou 9 anos aqui no Brasil, não 4, 9 anos. Então, varia dependendo dos casos. Mas não é que, por exemplo, a gente vai nos Estados Unidos, compra uma casa, senta no sofá assistindo a TV. Não, não é isso. Passamos por períodos de não fazer basicamente nada. Que recuperação boa! Mas como eu falei, a gente viajou para 39 estados diferentes, visitando 57 igrejas. Isso é muito cansativo mesmo, mas uma bênção. A gente faz coisas legais, divertidas, com certeza. Quando as igrejas que apoiam entendem o ministério, eles querem ser uma bênção. Eles nos levam para lugares legais. A gente já parece férias mesmo, porque você, nossa, eu posso fazer isso e vocês estão pagando. Que bom, né? Que bom, né? É ótimo. Então, mas não é o tempo inteiro. Eu estou preparando pregações e preciso chegar pontualmente nos lugares. Se você receber apoio, você não chega atrasado. Você chega pontualmente. Na verdade, você chega cedo. Você vai honrar a igreja. E se o pastor quiser conversar, você conversa. Se o povo quiser ficar conversando com você por 1 hora, 2 horas depois do culto, você fica conversando. As crianças estão, sei lá, fazendo isso e aquilo, você dá um jeito. Coitada, minha esposa sofria muito nos primeiros anos, a gente viajando nas igrejas, porque o povo queria conversar comigo e eu tentando atender as pessoas para dar um bom testemunho, e minha esposa, as crianças, né? Porque imagina Celina, Gabriel, Elias, Christian, Mariah correndo para lá, para cá, né? Era difícil, mas e Deus abençoou. E a gente tem crianças grandes agora, né? Que agora a gente leva coisas para a igreja. Eu falo para meus meninos, você leva isso, você leva aquilo, e eu vou para o pastor, tem vestido, e eles montando as coisas, né? Mostrando as coisas, e eu estou de boa, né? A gente chega no hotel, você pega as malas, leva para lá em cima. Eles levam as malas para lá em cima.
né? Eles não me dá problema nenhum, eles sabem o que tem que fazer, todas as coisas da gente, a gente vai no elevador, a gente vai para o quarto, né? E a gente enche o quarto com pessoas nas camas, pessoas no chão. Imagina isso antes de um culto, 6 pessoas, 7 pessoas, 5 pessoas, dependendo da época da nossa vida, né? E todo mundo tem que usar o mesmo banheiro, né? Entrar no tomar banho e tudo. Vocês podem imaginar, né? Como que fica louco, né? Para nós. Essas partes das nossas vidas que a gente não conta para vocês, mas é uma realidade lá nos Estados Unidos. Agora, então, é isso, a licença. O propósito da licença, note aqui: repouso e renovação, relatar, reconectar, reequipar e recrutar e reforçar o sustento. Então, esse repouso e renovação, já expliquei. Relatar, já expliquei. Reconectar, para passar tempo vital com família, amigos e a igreja local. E isso é especialmente crítico para os filhos de missionários e para a saúde do casamento, uma dinâmica que Paulo não teve que administrar. Cada vez, eu confesso para vocês, cada vez que eu dou tchau para os meus pais e para os pais da minha esposa, voltando para cá, eu tenho esse pensamento: será que vai ser a última vez? Que a gente não sabe. A gente estava com um casal, vocês lembram do Daryl, o carpinteiro que veio para cá? Ele estava doente com câncer e a gente passou um bom tempo com ele. E essa última vez, eu estava pensando: será que vai ser a última vez? E foi, que ele faleceu não muito tempo atrás, né? E foi uma coisa muito triste para nós. Mas como missionário, você aceita isso. Você aceita. Eu sei que eu vou para outro lugar e eu não vou poder passar tanto tempo com a minha família. Pessoas vão passar por coisas. O Gabriel, nosso filho Gabriel, né? Tem Celina, ela liga, manda mensagem. E Gabriel, você fala: filho, faz tempo que eu não converso contigo, como que estão as coisas? E ele escreve: bem. Só, mas conta uma história. Fala algo para nós, né? Por favor. Tô bem. Bem. Esse só. Tá bom, tá bom. Ah, beleza. Então, mas você aceita e vai ser assim. Daí tem que reequipar para obter mais treinamento e cuidar da saúde. Às vezes tem coisa aquilo ali. Pastor Tomé, esses dias, machucou muito feio o joelho. Ele volta para os Estados Unidos, vai ter que passar por uma cirurgia e então vai acontecer. Recrutar e reforçar o sustento para levantar qualquer sustento adicional necessário para desafiar outros para a causa de missões mundiais. Essa última vez que a gente voltou, a gente estava sofrendo muito financeiramente. 5 igrejas que nos apoiavam não existem mais. Então a gente perdeu todo esse sustento. Além disso, outras igrejas passaram por dificuldade. Então, às vezes, você volta porque você precisa de mais sustento. Também tem a questão de você influenciar as pessoas de lá. Que eu posso pregar uma mensagem sobre ser missionário, vamos dar nossa vida a Cristo, vamos para o campo. E tem alguém na igreja que vem para o altar e ora que lá, todas as igrejas batistas fazem isso. Depois da pregação, o apelo, as pessoas chegam aqui para orar. Eu gostaria de fazer isso daqui, mas eu não fiz porque a Bíblia não exige isso. E a nossa igreja é sempre um prédio assim mais complicado, então nunca fiz isso. Mas eu acho lindo quando veio o povo, quando você vê o povo chegando e a pessoa chega e fala: hoje Deus me chamou a ser missionário, né? No novo prédio a gente faz isso. Beleza, beleza. Então, vamos estar orando, irmãos, por essa situação de um novo prédio, né? Deus tá nos ajudando. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o missionário, ele volta, mas pode abrir porta para ele voltar com uma nova pessoa. Não necessariamente bem na mesma hora, mas Deus chama alguém e fala: eu vou. E por exemplo, o pastor Mike lá, ele veio visitar aqui, conhecendo o pastor Tomé, e voltou, e Deus chamou ele. E agora ele é missionário aqui no Brasil, né? Ele fez uma visita normal e eu estava conversando com um homem que está me ajudando agora com o Instituto. Ele falou que a igreja vai voltar para cá. Eu falei: presta atenção, o pastor Mike veio, agora ele é missionário aqui, pode acontecer com você. Ele falou: então eu não vou. Ele estava brincando, né? Mas pode acontecer, né? Agora, conclusão. O caminho para o campo missionário é uma maratona, não uma corrida de curta distância.
embora não possamos replicar as práticas específicas do ministério singular do apóstolo Paulo, somos chamados a incorporar os seus princípios: fé imbalável, submissão à igreja local, preparação profunda, foco em plantar e fortalecer igrejas autóctones e uma disposição para perseverar por amor ao evangelho. Ao entender como aplicar estes princípios bíblicos atemporais ao nosso complexo mundo moderno, o missionário pode se preparar para uma vida de serviço que seja sustentável, eficaz e, acima de tudo, para a glória de Deus. Então, preste atenção, tem o chamado e o preparo, e depois tem aquele tempo de avaliação, você está servindo a Deus, e daí Deus manda você pela autoridade da igreja, e você chega no campo, e chega o dia que você volta. E esse é o processo, é cíclico. Nossa família já fez isso algumas vezes, agora estamos aqui de volta, continuando a obra. Vai chegar o dia que a gente vai ter que voltar para os Estados Unidos. E vai chegar o dia, Deus abençoando, não é ruim, é bom, que Deus coloca aqui, atrás do púlpito, um homem de Deus totalmente brasileiro, que vai ser um líder maravilhoso para essa igreja. E ele vai fazer melhor que eu. Vai fazer melhor que eu. Que ele entende a cultura, ele entende a língua, ele entende o jeito do povo, ele vai poder pregar e ter uma visão para a obra. Estejamos orando por isso.